Olá, boa tarde. Nossa live de hoje, curando emocional. Boa tarde, Diana. Olá, tudo bem com vocês? Estava ouvindo um louvor aqui. Deixa eu baixar. Tudo bem, gente? Vamos entrando. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo e vendo bem? Fala pra mim, por favor. Eu tô aqui com medo que a minha internet comece a falhar, porque eu estou no consultório e aí... Olá, Camila, Kelis Anjos, Patrícia, tudo bem? Vou colocar aqui o nosso tema da nossa live, curando o emocional. Vou colocar só curando emocional. Vou colocar para organizar nosso lar. Que bom que vocês estão aqui, gente. O lar. Pronto. Vou fixar aqui o nosso tema, porque quem vai entrando, aí sabe do que se trata, né? Pronto. Pronto. E aí, gente, tudo bem? Gente, olha só, quero fazer um pedido muito simples, que todo mundo faz, né? Para vocês compartilhar essa live com alguém que vocês acham que é interessante, que possa se interessar por esse tema. Deixa eu baixar aqui meu som. Vamos compartilhar, vamos chamar pessoas para entregar para mais pessoas que vocês acham que vai fazer diferença essa live na vida delas, porque nós vamos falar sobre um tema tão pertinente, né, tão atual hoje em dia, que é sobre caos na vida, desordem, desorganização, não é? E nós temos uma convidada tão especial hoje que eu estou comemorando, na verdade, hoje um grande avanço, que é trazê-la aqui ao vivo, e ela vai contar um pouquinho da história e vocês vão entender o porquê que eu tô falando que eu vou comemorar hoje com ela aqui. E eu até me emociono de falar, porque foi um desafio muito grande para chegarmos aqui hoje com essa live ao vivo para vocês, tá? Então seja muito bem-vindo, Juliana. Gente, de onde vocês são? Coloca aí para mim, vocês são da onde? Da onde vocês estão falando? Só para saber. Pati tá aqui, Pati, obrigada, Patrícia. Quem mais? Magda, Letícia tá aqui também. A minha que faz uma parte do meu marketing, ela vai dar uma mão aqui para depois liberar uns links aqui. Bahia, BH, que mais? Vamos falando, gente, enquanto a gente vai esperando mais pessoas entrarem, pra gente também não demorar muito, né? Então fala pra mim de onde vocês são, eu gosto de saber, eu tenho pacientes do mundo inteiro, né? E cada vez mais eu tô atendendo mais gente de fora do Brasil e isso tá me deixando, assim, muito feliz, porque eu tô conhecendo pessoas de lugares que eu acho que eu nunca vou conseguir ir até lá, mas a gente tô conseguindo fazer essa conexão e eu tô bem feliz. Então vamos compartilhar se vocês puderem. Já aproveita, pega um caderninho também, pega a sua Bíblia, porque eu vou citar alguns versículos hoje aqui na nossa live, e aí você vai lá na sua Bíblia e vai marcar ou vai anotar no seu caderno para tudo que a gente for falar aqui hoje seja algo que vai levar para sua vida e você vai aplicar na sua vida, tá bom? Quem não me conhece aqui, que está entrando pela primeira vez, já me segue também, para depois vocês terem bastante conteúdo na parte emocional. E essa live a gente vai trocar experiências aqui e eu quero, assim, conversar com vocês também, eu quero ouvir vocês. Então, se você tiver dúvida, pode colocar aqui nos comentários, que no momento certo eu vou vir aqui, a gente vai ler todos, responder todos vocês, tá bom? Olha lá, Santos, Campinas, São Paulo, Curitiba, Pelotas. Ai, Pelotas deve ter um frio, cara, né? Bem forte aí, a Magna de Pelotas. Que aqui já tá frio, imagina no sul. O que mais? São Paulo, sobrinha da tia Lili. Ai, que legal, Camila, que legal. Que bom que vocês estão aqui, sejam muito bem-vindas, gente. Bom, pra gente não estender muito, essa live, ela vai ficar gravada, porém não por muito tempo.
tá? Já vou avisar. Então, assim, não sei se a gente vai deixar por 24 horas ou 2 dias, e depois ela vai subir lá para a comunidade, tá bom? Então, para quem ainda não pode estar aqui hoje, vai ter a oportunidade de assistir, mas depois a gente tira ela daqui do ar, tá? O que mais? Eu tenho mais algum recado aqui para dar para vocês. Durante a live, para quem ficar até o final, vai ganhar uma grande surpresa, gente. Não percam, ficam até o final. Todo mundo fala isso, né? Mas eu falo, tem que ficar até o final. Tem, porque vai ser um assunto que vai te ajudar, vai ajudar outras pessoas também que talvez você possa ajudar. E no final a gente vai trazer um presente muito especial para quem estiver aqui, tá? Aliás, são 2, tá? 2 presentes. Mas a gente vai falar mais pra frente para não demorar muito. Então, hoje o tema que nós vamos falar aqui já tá fixado aí, tá? Deixa eu ver mais quem vai falar mais aqui, deixa eu ver. Tá. A Lê já entrou nessa convidada, já vou te chamar, Lê. O nosso tema hoje, que nós vamos falar, é um tema que a gente vem divulgando há muito tempo, é um tema que eu tô achando, assim, um tema muito atual, porque eu tenho recebido muitos pedidos de ajuda nessa área. De ansiedade é o primeiro, do ranking, é o que mais tem procura nos meus tratamentos, é para ansiedade, mas que está muito linkado com essa questão do acúmulo, da exaustão, da procrastinação, né? Tudo acaba com ão. Então, eu achei um assunto, faz tempo que eu não faço live, mas esse assunto veio, assim, ao encontro também com esse projeto novo, que a minha paciente, eu estou ajudando essa minha, não vou mais chamar de paciente, porque ela já está no estágio de só manutenção, cliente. E que ela vai dar continuidade a partir de hoje, que a gente vai abrir isso aqui, e eu estou muito feliz por isso. E ela foi uma das pessoas que me procurou, numa fase muito difícil da vida dela, e já tem aí, a gente está num processo há algum tempo, e agora nós estamos assim numa reta final para que ela caminhe com seus próprios pés e ajude outras mulheres. Então hoje vocês vão conhecer um pouquinho da história dela. E o tema que a gente pensou para trazer e formatar tudo isso, o primeiro tema era vencendo o caos e o acúmulo. Aí depois a gente pensou, reformulamos e ficou curando o emocional para organizar o lar. E agora eu quero complementar e a vida. Porque a nossa vida, né? O lar, a vida é uma extensão do lar, o lar é uma extensão da vida. Então, curando o emocional, por que curando o emocional? Porque quando a nossa vida está desorganizada, nós estamos em desordem emocional também, não é mesmo? E quem aqui hoje se encontra nesse lugar? Em total desordem, total caos na sua vida. Que não sabe mais como fazer, que tenta, não consegue, está sempre procrastinando, está sempre acumulando coisas, deixando para o amanhã o que poderia fazer hoje, mas deixa para o amanhã, vai adiando, isso se chama procrastinação. Mas que essa procrastinação tem muito a ver com identidade, com problemas que eu falo que o buraco é mais embaixo, né? Temos raízes mais profundas a olhar para isso. Então, muitas pessoas estão nesse lugar já a ponto de exaustão porque não estão conseguindo dar conta de tanta coisa. E aí vem a culpa. Quem está se identificando? Vem a culpa, vem a cobrança dela mesmo, porque ela não deu conta. Porque ela deixou e não deu conta, ou às vezes até dá conta, mas já lá no último dia, e aí fica toda esbaforida, exausta, né? E com ansiedade que tá lá no topo. E aí vai buscar remédio, e aí começa toda uma bola de neve, porque remédio não trata a causa, trata o sintoma e assim vai. Quem aqui se identifica nesse estado? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje, tá bom? E aí vocês quiserem já colocando as dúvidas de vocês. Então esse é o tema, curando o emocional para organizar o lar. Porque se eu não olhar para dentro, como que eu vou cuidar? Se eu não estiver bem, em ordem emocionalmente, com certeza a minha casa vai estar em desordem, a minha vida, meus relacionamentos vão estar em desordem, tudo vira um caos, porque eu não tô bem, não é? Então é um reflexo, tá? E agora, eu vou chamar a Lê. Lê, manda seu pedido aqui para entrar na live, para eu te apresentar.
Aí você manda só o pedido que eu te recebo aqui, tá bom? Para você se apresentar, a gente falar um pouquinho da Alessandra, qual foi o processo dela, ela vai contar um pouquinho da história dela. Enquanto que ela manda o convite, deixa eu falar aqui para mim. Aí, já mandou, peraí, ver a solicitação. Eu vou falar também, me apresentar, porque acho que tem talvez pessoas aqui que não me conheçam. Bem, tá bom o som, tá tudo jóia? Fala aí pra mim. Letícia, tá ouvindo bem, Lê? Oi, amada, linda. Oi! Tudo bem? Sim! Nossa, que felicidade ter você aqui. Estou muito honrada com a sua Ah, presença. eu que falo isso, é uma honra para mim. Que linda, linda mesmo. Então, Lê, Alessandra, foi uma paciente, hoje já é uma cliente, né? Já estamos, assim, desenvolvendo até alguns projetos juntas, né? A partir de hoje, nós vamos dar esse start aqui, em primeira mão, para quem está aqui na live. E a Lê, ela me procurou algum tempo atrás, já tem mais de um ano, e a gente veio num processo, né, Lê? Processo E, lindo! e que você vai se apresentar agora, antes de a gente falar um pouquinho, só que deixa eu falar uma coisa que me veio agora. Eu lembro que quando a Alessandra me procurou, ela me procurou, a gente teve o primeiro contato, a primeira consulta, que eu chamo de consulta diagnóstica, e a Lê sumiu. Ela foi voltar a me procurar depois de uns 3, 4 meses depois. Olha como é difícil mesmo a gente conseguir ter essa coragem de iniciar um processo, né, Lê? É verdade, é porque Então, a gente é resistente. se Legal. apresenta, por favor. Então, eu sou a Alessandra, eu tenho 47 anos, eu moro em São Paulo, eu sou casada, não temos filhos ainda, né? Como diziam algumas amigas minhas. Eu já tive 3 gestações, perda gestacional, e continuei no processo, na espera em Deus, sobre um bebê. Que mais? Tenho 2 gatas. é, Acho que é isso, né? Trabalha atualmente em casa, né? É isso, sou corretora de seguros e atualmente eu trabalho em casa. Eu estudei pela Escola Nacional de Seguros, me formei e sou corretora de seguros, então eu estudo trabalho aqui de casa. E Tem um casamento maravilhoso. muito bom, graças a Deus. Ele é muito paciente, inclusive nesse processo eu falo, Deus, muito obrigada. Quanta paciência ele teve. Ele teve muita paciência nesse meu processo aí, antes de eu iniciar, na verdade, a minha cura, né? É, E hoje, até agora, antes de entrar na live, ele orou comigo, me abraçou e glória a falou Deus. como Deus é lindo, o que Deus faz, e assim, toda honra, toda glória a Deus de todo esse meu processo mesmo. Então, por isso que eu quero compartilhar, dizer, se Deus fez comigo, né, muitas pessoas também podem ser alcançadas aí. E assim, o que nós estamos fazendo aqui, Alessandra, é algo que desde que eu comecei a trabalhar em- nesse processo emocional com as pessoas, né? Eu venho da fisioterapia, de trabalhar com reabilitação física, e aí hoje eu estou como reabilitadora, eu falo emocional. Eu sempre falava assim com o Senhor, Senhor, eu quero fazer algo que eu possa fazer com que as pessoas continuem o processo de alguma maneira, que elas sejam tratadas, curadas, libertas, mas que elas também possam semear na vida de outras pessoas. Então, todos os atendimentos que eu faço, eu sempre deixo muito claro para a pessoa que ela precisa se curar para ela cumprir o propósito que Deus tem na vida dela. E que todo mundo tem um propósito, né? Então, em qualquer trabalho, em qualquer profissão que você vai realizar, você sim pode ser a luz aonde você estiver. Então, essa sementinha é tão legal quando ela começa, né, a prosperar, e no teu caso. Nós estamos começando isso agora. Eu tenho várias outras histórias. É que muitas das minhas pacientes não têm vergonha de estar aqui. Então, eu quero te dar os parabéns por você estar aqui. Não é fácil realmente abrir, né? Mostrar a cara para as pessoas, porque, infelizmente, tem muita gente que julga, tem muita gente que tem inveja, né? Mas a gente não está preocupado com isso. A gente está Não, preocupado em fazer a vontade do Senhor para a nossa mesmo. vida, que é e falar de mim, levar a minha palavra, e através do nosso trabalho, aonde quer que a gente esteja. Você na sua profissão de corretora, e agora uma outra coisa que está É surgindo, né? Que nós verdade. vamos aqui.
dar essa notícia, então eu fico bem feliz. Bom, Exatamente. vamos começar falando sobre o assunto, chega de enrolation, a gente está com bastante pessoas aqui. Quem já compartilhou, ó, legal, obrigado. Quem não compartilhou, compartilha e manda para 3 pessoas que essa live faça sentido para elas, tá? Eu queria colocar uma pergunta aqui e deixar como reflexão, e eu quero que você responda essa pergunta. Lê, eu separei aqui, fiz várias anotações para não me perder. A pergunta é o seguinte: como que no teu processo todo que você viveu, você vai falar quanto tempo você viveu no processo, como foi, como que foi a maior dificuldade da organização, que você tinha problemas com a organização, a sua casa era... Tanto é que nós temos um vídeo aqui no meu Instagram, né, do antes e depois, que eu soltei algum tempo atrás, que é um depoimento, um vídeo que você mandou para mim, a gente fez um videozinho, você me autorizou. Então, a dificuldade com a organização e a procrastinação, como afetou a sua vida como um todo. Então, fala um pouquinho do como que você vivia Uhum. e o que isso afetou na sua vida como um todo, a que ponto você chegou, que aí você teve a coragem de buscar Sim, ajuda. vamos lá. Então, a gente vive nessa rotina do dia a dia, e trabalho, e casa. E assim, é como falam, todo mundo tem problemas, né? Mas assim, às vezes a gente não se atenta a algumas coisas. E eu me vi assim, depois de. Logo depois que a minha avó faleceu, faz 3 anos que minha avó faleceu, aí eu me vi dormindo até meio-dia, 1 hora, e assim, era um sono profundo que eu não queria sair do quarto. Aí eu já falei, não, porque esse processo, na verdade, veio muito tempo, né? Algumas coisas que eu já via em casa. Aí eu falei, não, não quero, busquei ajuda. E, na verdade, esse luto da minha avó foi um alerta, né? Falou assim, olha, desencadeou o luto da sua mãe, que você viveu, que minha mãe faleceu há 13 anos atrás. Então eu comecei, como estava a minha casa, o que que acontecia? Porque, na verdade, eu não estava bem. Assim, nossa, Lê, mas assim, você sempre alegre, sempre sorridente. Sim, eu não estava sendo falsa, eu estava buscando ser forte. E assim, algumas pessoas ainda falavam assim, mas assim, nós temos, você tem Deus, né? Você tá ali. A sensação que nós temos é assim, que nós temos Deus, então a gente tem que ser perfeito. Então, assim, por isso que às vezes a gente até, não é que mascara, mas às vezes você vai indo, vai deixando o ciclo te levar, a vida te levar. E daí eu falei, não, não tá legal, porque afetou tudo, tudo, tudo. Porque assim, eu acordava meio-dia, e meio-dia é o quê? Eu gosto de tomar o café da manhã antes, no almoço, antes do café. Então eu levantava, já tinha aquele estresse horrível na cabeça, porque eu saía do quarto, o meu WhatsApp já estava cheio de coisas do trabalho, cheio de coisas pessoais. Eu já me cobrava, eu falava, nossa, quantas coisas para fazer. Daí eu queria tomar meu café. Aí meu marido trabalhando em casa, era hora de almoçar, mas eu precisava tomar meu café. E depois eu ia fazendo a minha higiene, me trocar. Aí depois eu voltava para a cozinha para fazer o almoço. A pia, aquela bagunça, bagunça porque dormiu do jantar, dormiu do almoço, enfim. Aí é aquele estresse, porque daí eu não queria cozinhar, às vezes eu pedia marmitex. Por quê? Porque eu não estava bem. E daí acumulando, foi indo, foi indo. Aí a minha lavanderia virou assim um caos, um acúmulo de roupa. E assim, é como se eu não enxergasse. É como, sabe, assim, eu compartilhava muito com algumas pessoas próximas, eu falava, é como se eu não enxergasse. Porque algumas pessoas falavam assim, mas como? É só ir lá e lavar roupa. Pela lógica, sim, mas como eu estava falando, eu não consigo chegar lá. E a minha lavanderia chegou um caos, que teve um dia que eu estava na cozinha, eu olhei assim, que a minha lavanderia nessa, tipo, na direção da cozinha, e meu marido estava procurando meia social para ir trabalhar. Ele estava procurando. Eu olhei e falei, Deus, não! Porque assim, Deus, ele quer o quê? Ele quer nos ver bem, ele quer nos ver cada dia melhor, ele quer nos ver, assim, ele não quer que a gente se envergonhe, assim, que passe vergonha. E eu olhava e eu falava, Deus, isso não pode acontecer. E aí, aquele acúmulo, acúmulo de roupas. E daí eu entrei me vi também na compulsão de compras, porque eu ia comprando, 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 porque me dava aquela alegria, aquela euforia. É Tipo, anestesia que a gente chama, anestesiava a dor, né? eu ia, por exemplo, eu ia no shopping para fazer uma depilação, só que eu ia na Renner e eu comprava. E era assim, uma sensação de, assim, que nem as pessoas falam assim, ai, fulano é um drogado. Como se a pessoa, só o drogado é drogado. Mas e nós, assim, nesse sentido, compulsão por compras, compulsão por comida, é, várias coisas. E assim, e eu tinha aquela sensação mesmo, eu ia, daí eu pegava pijama, pegava lingerie, aí eu pegava meia, eu pegava um monte de coisas. Então, assim, chegava em casa,
Eu já tinha pijama, eu já tinha as coisas. Aí vai gerando também, assim, gastos desnecessários, né? E eu ia gastando, gastando, fazendo as coisas, enfim. E daí ficava assim, minha casa tava terrível. E aí o que acontece? Eu amo ter as pessoas perto de mim e receber. E às vezes as pessoas, ai, vou na sua casa tal dia. Eu ficava assim. Aí, às vezes, dava a sensação que eu não queria ir em casa. Até talvez alguém esteja bem próximo de mim ouvindo vai entender. Não é isso, é que eu não queria que a pessoa visse aquele caos que estava na minha casa. Porque vamos falar a verdade aqui. Já aconteceu com você, eu tenho certeza. A visita vai na sua casa, com quem assim, quem tá aqui me assistindo, ó, vai na sua casa, você começa a esconder as coisas. Você abre o guarda-roupa, você esconde as coisas na gaveta. Ai, tá tudo lindo. Então é sobre isso. Às vezes a gente quer esconder o que a gente precisa tratar aqui no nosso coração. O que tá na nossa E mente. fala um pouquinho do relacionamento nessa. Eu lembro quando a Alessandra me procurou, você me fez, passou assim a câmera, né, em todos os seus Uhum. cômodos para ver que estado que Verdade. estava. E eu fiquei bem assim preocupada porque realmente na hora eu falei acumulador, na hora, né, acumuladora, procrastinadora, a gente já vai dando os diagnósticos. E eu pensei, ela tem uma dor interna tão grande, né? E que ela não está conseguindo tratar isso e ela está o quê? Acumulando para tentar ser feliz de uma Isso maneira com coisas. E mesmo. também o fato de não organizar é porque a vida interna estava desorganizada, então você não tinha sentido de organizar a externa. Exatamente. Agora, e assim, eu fiquei bem preocupada, realmente foram cenas chocantes, né, de ver, assim, você me mostrou a lavanderia, tava assim, não É, dava para entrar eu para na entrar na lavanderia. lavanderia, eu pisava nas roupas, porque não tinha acesso. As minhas roupas eram tipo tapete no chão, de tanto excesso de roupas que tinham, E de fala tantas coisas. um pouquinho agora sobre o relacionamento com o marido também, que estava bem desgastado em função disso, né? Sim, porque Porque assim, ele o chegava, você estava mar. dormindo, né? E Lembra? é isso, é exatamente isso, porque daí juntava onde era o meu café da manhã, era o almoço dele. E é exatamente isso. Ele precisava ir trabalhar, ele trabalha de roupa social. E todas as roupas dele jogada. Aí e eu, não, e eu me via aquela bagunça. Daí eu falava, aí ele falava, amor, aquela camisa. Aí eu, tá suja. E aí não tinha meia social para ele trabalhar, entendeu? Não tinha peça íntima. Aí eu corria lá, colocava na máquina, colocava para lavar e secar da noite pro dia. E não tinha aquele ânimo, porque uma pia suja você não tem ânimo de fazer uma comida. Aí eu ia lá, o que, que eu fazia? Jogava um macarrão, colocava uma carne na air fryer e tal. Ou seja, também colabora para a gente se alimentar muito mal. E era sempre assim. E às vezes também o meu refúgio, daí eu gostava de ficar no condomínio, ajudando com os funcionários, estando lá embaixo, porque eu também não queria ver as coisas aqui. Aí depois eu subia, era hora do almoço, o Mar tava correndo fazendo alguma coisa para ele comer, sabe? Então, assim, era um desgaste mesmo. E assim, é que a casa ela fica e ela interfere. E assim, o interessante é que assim, eu não estou bem, eu não estou legal, eu não tenho força para fazer para organizar a casa, para cuidar. Só que assim, o desânimo, ele gera toda essa bagunça na casa. Só que a bagunça dá mais desânimo. Então, assim, Então, eu quero só aproveitar essa sua fala e falar uma coisa muito importante para quem está aqui se identificando com as falas da lei, que está nesse processo, tá com a casa toda desorganizada, não tem constância nas coisas, procrastina, está exausto, está exaurido, sente culpa. Gente, não consegue sozinho, muito é isso difícil. mesmo. Muito difícil. É isso mesmo. Precisa de É, ajuda. Você tem que aceitar que você precisa de ajuda e ter coragem de pedir ajuda, não é? exatamente. E ter coragem, porque por isso que quando alguém falava assim, nossa, mas é só lavar a roupa. Aí eu falava assim, Deus, mas não é assim só lavar, lógico que é sempre só lavar, mas era uma coisa que não dá para entender. Eu fugia, sabe? Fugia. Parece que eu chegava ali, eu fugia. Ou eu mexia alguma coisa na casa, assim. Então, sozinha, realmente, a gente não consegue. E outra coisa também, dificuldade, é a gestão de tempo, né, para isso. Mesmo Exatamente. que você acordando meio-dia, você não conseguia arrumar tudo no dia, aí já Não, e é desanimava, porque aquele não tinha estresse, é gestão de aquele tempo. estresse, porque meio-dia já acumulou tudo, já emendou com o WhatsApp, já emendou com o almoço, já emendou o marido querendo almoçar. Gente, não, aí vai gerando mais estresse, mais estresse. É assim, até, sei lá, forte o que eu vou falar, mas eu tinha momentos que eu pensava assim, eu olhava aquela bagunça e eu falava assim, nossa, por isso que às vezes tem pessoas que elas realmente se suicidam. Porque assim, o suicídio que eu vi muitos vídeos é acabar com a dor.
Não é que a pessoa quer acabar com a vida dela. E às vezes a pessoa não está aguentando uma situação que seja dela, seja alguma coisa no casamento, seja alguma coisa na casa. Ela não aguenta aquilo. Então, assim, parece que você se vê perdida. Então, é muito interessante isso, gente. É muito interessante. Por isso Agora que, sim. assim, eu compartilho mesmo tudo que eu vivi e estou vivendo. Então, aí você veio buscar ajuda, certo? Lembra, você me pediu ajuda e você ainda demorou 3 meses para você realmente decidir. O que aconteceu? Você pediu ajuda, passou 3 meses, aí que depois você veio de novo. O porquê que. Só explica o que que acontece, que às vezes a pessoa tem vontade, mas não vai. É porque assim, a gente não quer a sensação de que parece que você vai falar naquele dia, né, na terapia, e já vai resolver no outro dia. E assim, nós precisamos decidir. Primeiro, tem que decidir para terapia, e quando mexe, começa a mexer com coisas que você vai precisar mudar. Então, E daí, aí, é esse ponto que eu queria chegar. porque A questão maior não é você saber que você precisa. Aí eu sei que tá tudo um caos. Só que tem gente que tá tudo um caos e não vê a isso necessidade de não mudar. vê Então, necessidade de mudar. a Às vezes até importância. quer, mas ela quer nós queremos a facilidade. E às vezes nós precisamos colocar a mão na massa. Eu tinha dias que eu chorava, estava chorando, mas eu ficava lá fazendo as coisas. Então assim, eu fiquei esse tempo distante porque eu falei não vou fazer as coisas e vai indo como eu fui levando muitas coisas, né? E Só que qual foi a sua maior motivação para você falar, não, eu preciso mudar? Porque uma coisa é você tá ali ruim, sim, mas você tem que perceber qual é a maneira e qual é o objetivo que te faz realmente querer mudar. Qual foi a motivação? olha, Teve uma eu motivação. Ó, nós temos esse sentimento de, como algumas pessoas falam para mim, você vai lá falar na live e tal, algumas pessoas te admiram, ok. Porque percebe que nós somos assim. Para pessoas, a gente não quer falar as coisas. E lógico, existem situações que você não vai falar, mas precisamos que as pessoas nos ajudar. E o que que eu fiz? Eu coloquei diante de Deus. Eu fui lá na lavanderia, eu me ajoelhei e falei, Deus, eu sei que é só pegar essa roupa e lavar, como as pessoas falam, mas eu não sei o que acontece. Eu não consigo ver, eu não enxergo, e tudo me distancia daqui. E olha como está minha casa. E comecei a andar pela casa. Eu falei, olha como está a minha pia, olha como está meu armário, olha como está meu guarda-roupa, olha como estão minhas coisas. Eu falo, Deus, me ajuda, me ajuda. E pedi, falei, Senhor, me ajuda. E eu não, nem ainda me recordo da passagem que tem, que até gravei um vídeo que fala que Jesus pergunta, né, se a gente quer ser curado. Porque Deus é Deus, ele é maravilhoso, ele faz todas as coisas, mas ele nos pergunta, você Eu quer falo que ser curado? ele é um gentleman, né? Jesus é um É, gentleman, não é que nem o e diabo isso que vem marcou muito a minha pondo o pé na vida, porque porta, assim, arrebentando eu tudo. falei, eu quero ser curada, e o querer ser curada é eu fazer o que eu tô fazendo até agora, expondo as minhas coisas. Nossa, mas nossa, a casa dela era assim, nossa, era assim. É exatamente isso, para que ele pudesse me curar. Então eu falei, Mas Senhor, eu você preciso teve de... uma motivação também, que foi seu casamento. Sim, Lembra? Porque, sim. porque lembra o que que seu marido falava? Exatamente por isso, porque o Mar falava, ele era muito paciente, só que ao mesmo tempo ele falava assim, às vezes eu estava lá embaixo, eu subia, ele falava assim, mas você vai ficar só lá embaixo, eu tô aqui na correria do trabalho, tem um almoço, e eu ficava assim, só que às vezes eu até brigava com ele. Eu falava, mas eu tô ajudando as pessoas, tô fazendo isso ou aquilo. Então, assim, tudo foi vindo, porque assim, eu pensei, tá um caos, e na verdade não é. O que que nós temos que fazer? Nós temos que parar e como se fosse olhar a nossa vida, olhar. Porque às vezes até algumas pessoas falam, a gente não gosta. A gente não gosta, sabe? Assim, alguém tá em dívida, fala, olha, se controla mais, a gente não gosta. Ah, sua casa assim. Então, assim, na verdade, nós temos que parar, olhar um cenário de como tá. E assim, tá afetando o casamento? Como tava afetando o meu, tava afetando totalmente o casamento. E afetando até como esposa, porque, tipo assim, eu não me cuidava, né? Eu não tava me sentindo bem. E então, assim, até nesse todo esse meu processo, veio muito uma frase na minha cabeça, assim, quando começou, fique pronta. O que que é esse ficar pronta? Fique pronta para atender o seu marido, para cuidar do seu marido. Fique pronta para receber uma visita em casa. Sabe assim? Então, eu falei, não, eu preciso deixar as coisas prontas, organizar. Então, assim, foi aquele alerta, sabe? De tipo assim, eu tava praticamente, como dizem, entrando numa depressão, né? Porque eu falei, não, isso aonde vai chegar isso daí? Se eu ficar até meio-dia dormindo e não tinha mais roupa, não tinha mais roupa, tipo, pra eu usar, pra eu mal usar, e as coisas na casa. Então, assim, eu falei, não, eu preciso. E é exatamente isso, nós precisamos
decidir, eu preciso mudar. Porque eu falei, é muito forte isso. A gente não quer falar isso, não, eu preciso E é melhorar. uma mudança de É renovação de uma mente, né, Lu? renovação de mente, porque assim, percebe que nas nossas conversas com qualquer pessoa, você não vai falar assim, oi, deixa eu te falar, nossa, eu tô cheia de dívida, sabe? Eu fiz um monte de dívida, eu tô devendo pra agiota, tô devendo no banco. A gente não fala isso. A gente fala, comprei um carro novo. Só que o que tem por trás do carro novo? Parcelas absurdas, às vezes você nem tem condições, ou então, por exemplo, assim, como eu falei, você esconde lá no guarda-roupa as coisas. Aí comprei uma roupa nova, meu guarda-roupa tava transbordando de roupa que eu nem usava, com roupas que não tinha nada a ver, e eu gastando, gastando, gastando. Então, assim, eu falo, Deus, obrigada, obrigada mesmo, porque o Senhor teve essa misericórdia de me trazer essa clareza e eu falar, eu preciso de ajuda. Porque Então, eu não sei onde eu e no estaria. processo, né, Lê, o processo que a gente fez, e todo o processo que eu faço, eu trabalho corpo, alma e espírito. E a terapia cristã é isso, de ter a base espiritual. Então, para que buscar organização? Para que, lógico, para você, né, tratar o seu emocional, tratar suas feridas, seus traumas, que tudo isso teve uma raiz, toda essa anestesia emocional da Alessandra, acúmulo, compulsão por compras, é tudo uma anestesia para coisas que ela não tratou lá atrás. Eu sempre falo, nós somos o que nós vivemos. Nosso cérebro é moldado com tudo que a gente viveu. Então, tem que olhar para o passado. Terapia que não olha para o passado, claro que não tem que viver só lá, mas tem que olhar para isso. Não tem como. Tem feridas lá que não foram cicatrizadas ainda, que sangram. Então, você tem que tratar. Mas, qual é ter uma vida organizada, buscar, no caso teu, né, o destralhar as coisas, né, desacumular, parar de comprar tanto, tudo isso tem um objetivo, tem um propósito, né? Por quê? Primeiro, Deus é um Deus da organização, né? Isso está na palavra. Mas tudo que a gente vai buscar dentro de uma terapia e dentro da vida, de organizar uma vida, ter uma vida, né, é, com a qualidade de vida, tem um objetivo. Um objetivo: glorificar a Deus. Verdade. Porque nada, não adianta. O problema do mundo hoje, o que, que eu vejo? As pessoas querem organizar a casa, querem ter tudo em ordem, não querem mais procrastinar, querem ter uma vida, né, de resultados e buscam. Só que elas buscam para quê, muitas vezes? Né? Fazer gestão do tempo, quer ter tudo organizado para poder ter mais produtividade, para ganhar mais dinheiro, né? Verdade. Para ter uma posição social, para ser mais vista, para aparecer mais. E é diferente do conceito cristão. Então, isso é uma visão de mundo. E que está muito aí, né? Tanto é que os livros de autoajuda vendem muito. É Só verdade. que a gente tem que pensar na questão de que tudo isso que a gente busca, tratado emocional, renovação de mente, Sim, sim, organizar para glorificar a Deus. Esse é o principal objetivo que nós temos que ter o foco. E a nossa terapia sempre foi muito embasada nisso, né, Lê? exatamente. Então, a Lê não tinha rotina, nós começamos a ter rotina espiritual, ter tempo com Eu não tinha nem Deus, meu tempo com fortalecer o Deus. espírito Meu para tempinho com ter. Deus, você que me ensinou a ter. Senão, como que não tem como tratar a alma? Não Você não tem. tem um espírito fortalecido. Então, a gente começa por aí. Exatamente. E conta um pouquinho do seu canto com Deus. Como É, foi? você falou assim, porque o meu assim, né, eu tinha meu tempo com Deus assim, orando, aí pegava a Bíblia ali aleatório. E você falou ali, faz um cantinho com Deus. Coloca lá uma mesa e coloca, né, o seu tempo ali, seu devocional. E é fantástico, porque é o que eu acabei de falar. Às vezes a gente vai falar para as pessoas, só que assim, nós somos humanos. As pessoas vão falar, nossa, Deus não. Então, assim, lá eu falava mesmo. Falava, Senhor, a casa tá assim, olha cada canto, olha cada lugar, olha aquele banheiro, me ajuda. Então, assim, tudo isso foi, assim, tratando lá dentro mesmo. Incrível. E, assim, uma renovação de mente. E daí Deus vai trazendo coisas que nós precisamos mudar. E Deus é maravilhoso nisso, né? Porque Ele é incrível. E assim, foi muitas coisas, ó, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. E o interessante, assim, que você me dá aquela atividade da semana, né? Que eu amo. Então, leitura disso. Agora você vai fazer essa atividade sobre isso. Então, assim, tudo isso eu falo, Deus, que fantástico, E no porque começo você.
foi difícil, né? Até Não, é começar. muito difícil, É, assim. Só que assim, nós não podemos desistir, porque assim, eu falo, Deus, ainda bem que eu não desisti. Porque no começo, lógico que é, e você ainda se vê no caos, o meu, no caso, também da casa e do emocional. E às vezes você não quer fazer isso. E esse meu canto com Deus foi fantástico, porque assim, eu curei tantas emoções, tantos comportamentos, né? E que eu ia lá e sentava e conversava com Deus e tinha meu tempo de leitura. E agora é tão gostoso porque assim, eu acordo, até antes eu falava, eu acordo, a primeira coisa é meu café. Não abro mão do meu café. Só que não, agora eu acordo, meu tempo é com ele. Minha primeira coisa é com ele. as É, primícias são do Senhor, né? vou. Aproveitando o nosso gancho que nós estamos falando de Deus, né? Não tem como a gente não falar. Eu queria ler dois versículos aqui com vocês. Um está lá em Salmos 90:12, que fala assim, olha, ó, eu acho que eu até passei para você ler, né, o Salmo 90. Quem tiver condições, leia o Salmo 90 inteiro, porque fala muito sobre a questão de administração do Sim, tempo. Os Salmos, a maioria foi escrito por Davi, para o rei Davi. Mas esse salmo especial foi escrito por Moisés. Então, olha só no 12, versículo 12, ele fala assim, ó. Moisés falando com Deus: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o coração sábio. Então, o que Moisés está pedindo aqui? Para que a gente entenda que o dia nosso é um presente, uma dádiva de Deus, porque ninguém sabe se a gente vai estar vivo amanhã. Então, também. hoje é o dia que nós temos para viver. E se nós não souber usar esse tempo para organizar, organizar a nossa vida, ter uma vida saudável, relacionamentos bons, olha só quantos dias, Lê, você perdeu Meu dormindo até mais Deus. tarde, com a casa desorganizada, só, sabe, só naquele marasmo, naquela coisa. Você não viveu. Sim, eu não tive vontade de fazer atividade física. Não vou Quanto dizer que eu tempo, amo ir para academia, quanto mas assim, tempo você é uma sensação viveu nesse gostosa de estado? você acabar. Ah, o meu processo iniciou, marcou muito para mim em janeiro do ano passado, né? Mas eu tava muito, muito tempo assim, muito, Quanto? muito tempo. Quanto Ai, tempo? Deus, olha, eu acho que eu vou dizer que eu tava há 10 anos já assim, Olha só. porque eu comecei a refletir, Quanto tempo perdido, né? exatamente, porque você vai indo, você não percebe, não percebe, são sinais que você não, sabe assim, por isso que assim, observem cada sinal, não deixa indo, 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 sabe? Então assim, eu falo, Deus, quanto tempo que eu comecei a buscar na minha memória, momentos que eu deixava ali acumular roupa, momentos que eu ia comprar e comprava por compulsão e depois eu chegava, tipo, as roupas até eu não usava, então assim, é incrível. Eu achei coisas em casa de 2008, quando eu fiz a minha primeira viagem, tipo, e tinha coisas em casa. Então, assim, olha o tempo que eu perdi. Eu falo, Deus, como pode? Como pode? É incrível. A gente vai empurrando, né? E o tempo vai passando. Outro versículo que eu queria deixar aqui para vocês é Efésios 5:16, que diz assim: olha que interessante. Tem algumas versões que fala, aqui vai falar remindo, mas tem algumas coisas que é gastando tempo. Eu não gosto muito dessa palavra gastando tempo, mas fala assim, ó, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então aqui é Paulo falando, né? Porque nós temos que remir o tempo. O que é remir? É resgatar o tempo, liberar o tempo, porque os dias são maus. Por quê? Hoje em dia, o que eu vejo, eu percebo muito, não sei se você vai identificar o que eu vou falar. Até falei isso para uma paciente hoje, isso. Na época dos meus avós, dos meus pais, eles trabalhavam muito, né? Eles tinham que plantar para comer. Eles trabalhavam demais. Eles não tinham tempo para fazer muitas coisas. Era muito cheio o dia porque tinha que ir lá plantar, colher, fazer, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Não tinha hoje essas facilidades que nós temos, né? Eu lembro que a minha mãe conta que ela comia açúcar que a mãe dela fazia, plantava cana. Então, era muito trabalho, eles não tinham tempo. Hoje as pessoas não têm tempo. O que mais sei lá, não tenho tempo. Tô correndo, tô correndo, tô correndo. Não tem tempo. Porém, as facilidades são muito melhores. O problema hoje não é a falta de tempo de trabalhar demais. As pessoas não estão trabalhando tanto quanto antigamente, mas estão tão sem tempo quanto antigamente. Qual que é o problema? Concordo. Qual que é o problema aqui que eu vejo que é um inimigo sutil que está acontecendo entre nós? A distração. A Exatamente.
distração está roubando o nosso tempo. E Exatamente. nós não temos tempo para nada. E nós temos tempo para quê? Para ficar distraindo, principalmente com rede social. Sim, E tá nos a tecnologia, ela é muito boa para um lado, nós estamos aqui por causa dela, mas sem o equilíbrio, ela está nos engolindo. é isso mesmo. E isso também leva a pessoa a ter uma vida de caos, porque ela fica perdendo tempo em vez de fazer coisas produtivas, colocar sua casa em ordem, vai dormir tarde, acorda Nossa, tarde esse por era causa meu da outro rede ponto, social. né? Que era 2, 3 da manhã, 4 horas da manhã eu estava E acordada. fazendo o quê? Na internet. Na Entende? internet. Então eu vejo, e vira um Vira um vício. Então vício. é tanta coisa envolvida que realmente Uma não coisa vai não puxando a outra, vai puxando, vai é. puxando. E aí, o que que acontece? Hoje, o que que traz tudo isso, dessa distração, e principalmente da rede social? A ansiedade. Então, pior ainda mais, porque o fato de você não fazer as coisas, ficar distraindo, o fato do excesso, Isso. né, de informação, tá levando as pessoas num grau de ansiedade que estão ficando todo mundo Isso. doido. Às vezes, E é isso que eu percebia. Eu falava assim, era só uma casa organizada para me deixar essa paz. Por exemplo, o Mar foi viajar. Eu fiquei, Deus, que paz. Antes era aquele tumulto. Eu não achava cadeado, eu não achava o peso da mala. E a roupa? Chegava à noite, eu tinha que lavar a roupa para ele levar no outro dia. Agora, nossa, tudo flui. Agora eu já tenho uma caixa de kit de viagem. Eu vou lá e pego as coisas de viagem. Aí já separo as roupas dele, que já tá lá tranquilo, a roupa que ele quer. Essa semana eu até falei, nossa, que fantástico. Ele gosta muito de levar o livro, né, para ler no avião. E toda viagem era assim. Você viu tal livro? Daí eu ficava, deixava ele aqui para ele não ir junto, que eu tinha vergonha, e ficava fuçando na mala, aquele caos, fazendo aquela bagunça, dadadá. Aí agora nessa organização, aí uma sobrinha minha, né, a Drica, falou: Tia, faz um cantinho para colocar os livros e tal. Eu falei: Que fantástico. Pois ele foi lá sozinho, já olhou, escolheu o livro. Eu falei: Deus, é isso, é essa paz. Eu falo: Obrigada por essa paz. Que às vezes acho que é rotina, mas não é, é essa paz que traz. Então, assim, isso é paz de espírito, que a gente chama. isso, você ser organizada é isso. Traz Imagina agora, por exemplo, eu para estar aqui, eu organizei meu dia, eu separei a roupa que eu ia vestir, eu fui fazer meu cabelo. Agora você imagina se chega às 5h20 e eu ficasse aqui, como já aconteceu comigo. Então, e nós trazemos estresse para nós mesmas, sabia? Sim. Então, a gente fala, nossa, a vida não tá fácil, isso, aquilo, mas às vezes tem coisa que é nós que deixamos muitas coisas mesmo. Então, assim, teve muitas coisas que eu tinha, né, que ir lá, que mudar de atitude, de comportamento, decidir as coisas, mudar essas rotas, como eu falei, não ir mais lá no shopping fazer depilação, mudar, porque senão eu ficava gastando lá. Então, assim, a gente tem que fazer primeiro, decidir que realmente Adaptação. precisa de ajuda, que não é fácil você assumir para uma pessoa, mas não precisa, assume, conversa com Deus, tem o tempo com Deus, mas pedir ajuda e fazendo, porque é só paz que vai ter depois, porque tudo flui, aí melhora. Nossa, meu casamento, assim, a gente sempre se deu muito bem, assim, mas melhorou muito, 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 muito. Na sexta ele chegou de viagem, aí ele tomou um banho, sentou aqui e falou assim: Ai, como é bom, né? Você chegar e ter uma casa limpa, organizada. Nossa, o homem gosta disso. O homem gosta de limpeza, né? Acho que a maioria, né? Então, realmente é tão bom a gente poder proporcionar isso para E, os eu, nossos e filhos, para nossa essa minha família. fala não é nem assim para atingir qualquer pessoa, é para falar da minha história mesmo. Porque ele não ficava lá procurando a meia dele, ele não ficava nesse caos. E agora eu ouvi isso dele, eu falo, Deus, olha, obrigada, Não, valeu. e outra, que marido que vai conseguir admirar a sua esposa, né? Sentir alguma coisa, uma mulher que dorme até tarde, que tá, a casa Não, tá isso, um tipo assim, é o que eu falei, rolo, até a nossa, como não casal, é? melhorou, Vai porque perdendo aquele. largada, eu dormia nem aí. Então, assim, quando você se cuida, você fica até melhor, gente, tudo melhora mesmo. É Eu incrível. queria fazer uma interação aqui com as pessoas que estão aqui. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que Deus, quem está aqui na live, está aqui porque se identificou com o que nós estamos falando e creio que talvez você precise de ajuda. Então, quem aqui acha que Deus está feliz e aprovando como você está vivendo hoje? Para refletir. Para refletir. Será que Deus está aprovando da maneira que eu estou vivendo hoje? Porque eu falei da questão de falta de tempo, que todo mundo está com isso. Falta de tempo, de tempo. Principalmente
A falta de tempo de estar com Deus, espaço com Ele. Esse é o pior, né? As pessoas não têm tempo de cuidar dela, mas com Deus piorou ainda mais, É não é? verdade, é verdade. Porque Deus sempre deixa por último lugar. É, E aí que a gente precisa mudar essa mente, porque se eu não trouxer Deus em primeiro lugar na minha vida, nada vai mudar na minha vida. não Isso é mesmo. fato. Não tem como a gente mudar. Então, não primeiro é o seu tempo com Deus, fortalecer esse espírito para você tratar dessas feridas, que Deus vai arrancar as raízes de amargura, vai Vai, arrancar as vai, feridas, tudo que está ali entranhado, vai curar, porque Deus cura, a cura. gente vai cuidar, e aí sim você vai conseguir ter força. Porque sem colocar Deus em primeiro, não É. tem como. Não tem como. E é exatamente isso que eu queria só compartilhar, não sei se eu posso comentar. Mas assim, quando você coloca diante de locais pessoas, porque É daí se ele humilhar, né? É reconhecer que você não reconhecer e falar, tem eu preciso de condições. ajuda. Excelente planejador, organizador de eventos, porque ele começa, aí Deus trouxe Ele é você, organizado, Deus ele passou um trouxe monte para de mim coisa. a minha consultora de imagem, que quem me conhece sabe como que eu era. Inclusive, quando ela veio para mexer no meu guarda-roupa, eu falei para ela, não vem, porque eu preciso melhorar minha casa, eu preciso arrumar ainda. Outro dia a gente começa, ela falou, não, Ale, é agora. E eu não sabia que ela fazia parte desse meu processo de cura. E um dia tirou 90 peças de roupa. E Deus foi trazendo pessoas, meu personal também, que foi me dando força. Uma amiga minha que veio aqui, me pegou pela mão, a Sheila, e falou, Ale, eu vou mexer em cada cantinho com você. Olha, eu agradeço muito. Ela ficou comigo aqui e ela ia, ela falava, olha, cuida disso. Às vezes ela pegava alguma coisa, ela falava, isso aqui você não usa, né? Eu falava assim, usa. Eu começava a chorar, ela ficava quieta me esperando. E Deus, ele vai colocando pessoas. O meu vizinho, que é especialista em finanças, eu falei para ele, Tony, eu tô gastando muito. Ele falou, lê o livro sobre dopamina. E eu li que é a euforia que nos faz gastar. E assim, tá tudo totalmente fora do que Deus quer pra gente. Então, assim, é Exatamente. incrível isso que Deus ele vai colocando. Eu falo que é um quebra-cabeça. Cada quebra-cabeça é uma pessoa que Deus vai colocando para nos ajudar. Então é fantástico isso, mas precisamos ter esse primeiro início, O né? primeiro é ter o discernimento, né? O discernimento, e o segundo, a intencionalidade. Sim, Eu acho que é o básico para a gente ter um estilo de vida, paz, é esses dois, né? isso. Ter esse discernimento de que não tá bom, não tá legal, isso não vai acabar bem, eu não posso ficar nesse lugar, eu preciso tomar Exatamente. uma atitude. E a intencionalidade é ter intenção e falar, eu vou Isso fazer, eu vou mudar mesmo. isso, não Isso aceitar, mesmo. não é? E Exatamente. aí eu volto a falar para quem entrou depois. Não, é muito difícil conseguir sozinha, você precisa de ajuda. Então vai buscar uma terapia, vai buscar alguém que te ajude, que saia desse processo. E no caso da Lê, né, fui eu, foi a consultora, a gente tem que ter várias pessoas. Ah, mas isso custa dinheiro, gente. Às vezes você gasta dinheiro em coisas que Exatamente. você pode cortar uma coisa ali para cuidar de Não, você, porque não na adianta. verdade, e o quanto eu lucrei. O quanto eu gastava à toa, e o quanto eu melhorei no meu emocional. Tipo, porque tendo você, eu pago a terapia, você gasta com terapia. Não, mas o quanto eu gastaria se eu ficasse naquele caos que eu tava Ou emocionalmente? remédio, né? Ou em remédio. Com a minha consultora de imagem. Eu gastou com a consultora de imagem. Gente, o que eu gastava à toa com roupa, agora eu sei o que eu compro, aquilo que eu vou usar. Então, na verdade, é isso que eu falo. A gente tá num vício, assim, de que, não, você tá deixando a vida levar. Você tá deixando a vida levar. Se você É, colocar na ponta do lápis, você tá perdendo tempo, você tá gastando dinheiro. Você tá, tipo, perdendo tempo com a vida mesmo, entendeu? Então, é. é realmente, por isso que eu falei, eu quero compartilhar todo esse meu processo que eu tenho compartilhado, né, o tempo todo, e vem um monte de coisa por aí ainda que eu quero continuar, porque Nós é já vamos isso. falar uma novidade. Então, quem está aqui até o final, fica mais um pouquinho que nós vamos dar um presente aqui para vocês, tá? Então, E não sai. Eu só quero complementar sobre o versículo de Efésios que eu li, remindo o tempo por quantos dias são maus. O que quer dizer esse versículo, gente? Olha a profundidade. Aqui, Paulo está falando que os dias são maus. Se os dias são maus, então não pense você que vai mudar, só vai piorar. Então, eu preciso remir o tempo, eu preciso fazer o quê? Eu preciso resgatar o meu tempo, não ficar gastando ele à toa aí com distração, porque os dias são maus.
Então, o que está acontecendo hoje, essas velocidades, coisas Sim. que nos vão absorvendo, é para quê? Para nos tirar do foco. Então, nós precisamos resgatar esse tempo, não deixar, como você falou, né? Eu deixava a vida me levar. É que E, muita gente vive, deixa a e, vida levar. E e vai cada vez o sabe, quê? Saindo do sabe quando eu foco. vivia? Sabe quando eu vivia? Só quando eu viajava. Por quê? Eu acordava cedo para aproveitar o dia. Eu me arrumava para aproveitar a viagem. No meu dia a dia, eu não acordava cedo. E assim, nossa, então não é questão de, ah, então quem acorda à tarde. Não é isso. Mas assim, falando eu, Alessandra. Aí eu acordava meio-dia, 1 hora, eu não me arrumava, não me cuidava. Então, assim, eu só vivia na viagem. Aí, não, na verdade, a minha vida é aqui. Aqui, se eu levanto cedo, eu vou ter um bom café da manhã, eu vou ter um tempo com Deus. Se eu me arrumo, eu me sinto melhor. Então, assim, todos os dias é um evento. Todos os dias nós temos a oportunidade de estar cada vez melhor. Agora, uma coisa que eu tenho que falar é assim, não foi um processo tão assim simples, né, Lê? Foi um processo Não, de doloroso, jeito teve nenhum. muito choro, teve Não, olhar para o passado. Então, tem que se permitir a olhar para as feridas, porque não muito, tem jeito. A muito. gente precisa aceitar e ter coragem, porque não é uma coisa fácil, não, não é, Não, mas é possível. é possível. É possível. Ó, estou aqui para testemunhar isso daí. É possível. Fácil não é. E cada um assim com o seu tempo, com o seu processo, mas assim, é só falar, não desista, não desista. E ir fazendo e vai Bom, melhorando. então, para a gente não se estender tanto, eu trouxe aqui falar só um pouquinho sobre procrastinação, que é algo que, né, faz muito sentido aqui na nossa conversa. E quem tiver alguma dúvida sobre esse assunto, que estiver passando por um processo, manda aqui sua dúvida, a gente já vai falar, tirar as dúvidas e já vai falar do que nós vamos trazer para vocês, tá? Ó, já tem algumas dúvidas, algumas aqui. Acordar. Primeiro, conversar com Deus é uma bênção, sim. Deus me trouxe até essa live. Glória a Ai, Deus. que lindo. God, não sei o nome dela. É Que a bom, Fê, glória a Fê, Deus. obrigada por estar A junto. Minha gente não cunhada, eu vê, também te amo. a gente não vê graça na vida rotineira e por isso se larga ao que vier sem cuidados e preparação. Sei bem o que está dizendo, Ale. Então, a gente não vê graça na vida rotineira. Pois é, mas a gente precisa ver a graça do Senhor, né? Verdade. Esse que é o problema. Quando a gente realmente está envolvida e eu falo engolida pelas rotinas da vida, às vezes aquele furdunço, você esquece da graça do Senhor sobre você Exatamente. e do seu principal propósito que eu falei, que é, qual é? Glorificar a Deus. Quando você entende que você está aqui para glorificar a Deus, o teu propósito não é ser feliz aqui, gente. Desculpa falar. Nosso propósito não é, não vem, nós não viemos aqui para ser feliz, nós viemos aqui para servir e glorificar a Deus, Ai, tá? Deus. Porque o Desculpa, eu tô... mundo jaz o maligno, então a gente pegue sua cruz e É. siga-me, né? Ai, Mas a gente tem que tentar fazer isso da melhor forma possível, nos trancos e barranco, né? E com a ajuda do Senhor, porque sem é. Ele, difícil, não tem Não, como. olha só, minha sobrinha escreveu aqui. Vou sair da live e já roubar a pia. Gente, você vê, olha só que. Ah, Você vê, não foi fácil o meu processo, não está sendo que ainda estou, mas olha que fantástico isso. É isso que eu falo. Cada pessoa é uma pecinha do meu quebra-cabeça, né? que Cada pessoa legal. está ali junto. Gente, é fantástico isso. E o que é a procrastinação? Eu só vou assim resumir bem para quem assim, eu sou quem aqui, falando assim, quem aqui é procrastinadora? Quem aqui acumula as coisas para amanhã, para amanhã, para amanhã, para o depois? Isso é procrastinação. Você não tem que fazer o negócio, amanhã eu faço, depois eu faço, né? Vai adiando, vai adiando. E o que isso acontece quando a gente faz isso? Eu já fui uma pessoa assim. Hoje, pela graça de Deus, eu não sou mais. Eu amo minhas rotinas. Às vezes eu posso até deixar alguma coisa, mas não é porque eu sou procrastinadora, é porque realmente eu preciso adiar por algum motivo. A procrastinação é quando isso é recorrente, porque de vez em quando não vai ter É. jeito. Às vezes a gente não sabe o dia, né? É, e tem que A fazer a Deus outra pertence, que não vai né? fazer tudo. Deus tem o controle de tudo, então tem horas que vai ter que procrastinar. Mas a procrastinação ser algo recorrente, aí É. já é um problema, né? E o que acontece? Quando você procrastina e procrastina e procrastina, isso gera o quê em nós? Culpa. Hoje mesmo atendi uma paciente e falou: Nossa, eu fico tão angustiada porque eu fico me sentindo culpada e eu não consigo. Aí vem a ansiedade, gente. O É. pior de tudo é a ansiedade que vai.
sobe muito, porque você se sentiu culpado que você não fez, você tinha que fazer. E tem pessoas que procrastinam e deixam para a última hora para fazer. Aí faz aquele jeito, faz. Mas você acha que é legal você sempre deixar as coisas para a última hora? Aí você tem que fazer daquele, né? Então a procrastinação, eu vou falar uma coisa bem séria aqui. É algo que tem que ser tratado. É algo muito sério na sua vida e que não vai acabar bem. O mínimo que vai acontecer é você ser uma pessoa super ansiosa. Quando você mantém esse ritmo de procrastinadora. Então, se você se reconhece procrastinadora, procure ajuda, porque tem como a gente sair disso, tá? Porque isso vai, assim, vai aumentando, aumentando, aumentando e não vai acabar bem, né? Então, essa é a pequena porção da procrastinação. Tem muito mais coisa para se falar. Inclusive, nós estamos aqui trazendo em primeira mão aqui, para quem ficou aqui até agora, vai ter essa novidade, para ajudar as pessoas que se vê hoje nesse lugar de acúmulo de tarefas, não está sabendo se organizar, está vivendo um caos, está sentindo que a sua vida não anda, está procrastinando, não sabe como fazer. Nós tivemos uma ideia, né, Lê? É verdade. Uma ideia assim que foi muito de Deus. Muito de Deus. A Lê Eu está no pedi de Deus processo. para vocês. A Lê está nesse processo já tem um tempo e a gente já tinha montado esse projeto para iniciar, mas como eu falei, não é fácil as coisas sozinha. A gente precisa de alguém andando com a gente, né? Não por a gente, mas com a gente. Com a E gente. aí surgiu a ideia de a gente ela já tinha criado um grupo. Como que chama o grupo, Lê? Chama Destralhe Sua Então, Casa. a Lê já vem num processo de começou a compartilhar, ela tinha morrido de vergonha, mas agora ela já está destravada nessa parte, né? Ela Agora eu começou tô. um processo de começar a mostrar na casa dela o destralhar das coisas. Sabe o que é tralha? Coisa tralha que a gente fala é coisa que a gente não usa mais, né? Vira uma Isso, coisa tralha, né? inútil, coisa que você Então a não gente tem achou esse utilidade. nome, né? É, E aí ela começou a arrumar a casa dela e ela começou a compartilhar isso nas redes sociais. E muitas pessoas se identificaram. E aí a gente teve a ideia, eu falei, Lê, vamos monta um grupo de mulheres para você começar a compartilhar e incentivar outras mulheres. Como eu falei, a gente não consegue sozinha, a gente precisa, às vezes, de uma influenciadora, né? Por isso. isso que o Instagram dá tanto sucesso que as pessoas gostam de ver as influenciadoras, mas vamos fazer ser uma influenciadora para o bem, assim, de ajudar realmente a mudar a vida do outro, porque aquelas influenciadoras que só você fica ali sentindo inveja e sabe que nunca vai alcançar aquilo, faz até mal. Então vamos ser influenciadoras do bem aqui para a gente realmente mudar a Exatamente. vida das pessoas. E aí o que a gente pensou? Esse grupo foi criado já há um tempo e a gente resolveu dar um start nesse grupo, abrir aqui hoje nessa live. A gente pensou no nome desafio, mas depois a gente mudou para Atividade. práticas, atividades. Então a gente vai criar, a gente já tem esse grupo formado e a gente vai por 7 dias, a gente vai ajudar quem estiver aqui nessa live, que estiver ouvindo, quiser participar desse grupo, gratuito, gente, não vai custar nada. Vocês vão entrar nesse grupo, a gente vai liberar o link daqui a pouquinho. E a partir de amanhã, nós vamos, durante 7 dias, todos os dias, a gente vai compartilhar dicas, áudios, orientações. A Lê vai trabalhar a parte, ela vai falar o que ela vai fazer, né? Mas ela também vai trabalhar a parte de ajudar a organizar. Eu vou estar lá como um auxílio e ajudando vocês na parte emocional e sobre o processo durante 7 dias, gratuito. No final, a gente vai mandar um PDF de tudo que vocês viveram lá durante esses 7 dias, ok? Então, esse é um presente que a gente está dando para ajudar você que está nesse processo aí, que você precisa de ajuda, precisa de alguém me socorre, nós vamos te ajudar desse start, tá? Então, esse é um dos presentes, tá? Então, fala, Lê, o que você vai compartilhar durante esses 7 dias lá no grupo também. Tá. Eu vou acompanhar, eu vou mexer em, como que eu falo sempre, de cada cantinho. Por exemplo, é o que eu preciso fazer essa semana. Eu preciso destralhar os shampoozinhos que eu trazia de hotel, tá? Então, o que vai acontecer? Você vai pegar cada cantinho, vai pegar um cantinho e a gente vai fazer juntas, entendeu? Vou estar ali com você e vou colocar aquele processo de tirar lixo, destralhar, ver o que não use e vamos organizando juntas. Assim como a Chile fez comigo quando ela veio aqui em casa e ela ficava comigo. E então eu vou fazer isso, eu vou estar junto, a gente vai compartilhando e a André vai fazer a parte emocional, né?
Porque assim, qualquer área, uma coisa, porque não, assim, qualquer área da sua Emocional e vida, espiritual também. isso. Porque qualquer uma área que você estiver vivendo agora, que você assim precise de ajuda, o fato de você já ver a sua casa organizada já vai começar a te dar mais aquele paz, vai já começar a te dar paz. Como que eu falei, uma pia organizada, você já tem uma motivação para você cozinhar. E assim vai. Então, nesse grupo, a gente vai pegar em cada cantinho. Ah, hoje você tem uma gaveta, você tem o seu armário, assim. Então, a Eu minha vou parte pedir vai ser. para a Letícia está aqui, Lê. Pode soltar o link do grupo aqui para nós, para quem quiser já entrar, já vai Ai, entrando lá. gente, vai ser maravilhoso, porque ó, e assim, é entre nós lá, tranquila, pode mandar foto, mandar vídeo do seu cantinho, vai ter o antes e depois. Isso é muito gostoso, muito gostoso. Nós vamos estar juntas durante uma semana. Depois, no final da semana, a gente vai ter a gente vai se ver juntas, né? Um café online, para cada uma Exato. testemunhar, contar Então o. esse grupo, na verdade, é algo assim que a gente criou assim de uma hora para outra e vamos lá e vamos fazer, porque a gente quer ver vidas Sim, transformadas, a gente quer que as pessoas, assim como a Lê teve uma transformação, vocês também têm, que estão nesse lugar. Então a gente vai durante 7 dias. Depois vocês continuam com a Lê lá, não sei se eu vou ficar no grupo ou não, mas isso é uma outra história. Mas a gente vai estar juntas lá. E aí, por que o grupo é legal? Porque vocês vão poder ali tirar as dúvidas, sim, falar, mostrar, né? Às vezes tirar uma fotinha de um lugar, ó, o antes e depois. sim. E assim, eu vou pedir para vocês marcarem a gente também no Instagram para a gente compartilhar com outras mulheres. O processo de vocês vai ser bem legal. Então é um tempo que eu tirei também. Todo dia eu vou estar postando lá as práticas do dia, que nós vamos ter tarefinhas para fazer. É como se fosse um desafio. E a gente vai fazer juntas, tá? Ó, esse aqui é o link. Colhe o link no navegador. Gente, ela vai passar. Aqui é o link, gente. Vocês apertam em cima, copia e cola. Mas depois da live, a gente vai deixar nos nossos stories lá também, né, Lê? É. Lê, compartilha nos seus stories, eu vou compartilhar no Ah, vou meu sim. E eu quero também. todo mundo que me acompanhe aqui, porque aí, gente, é demais essa troca, demais. É. E aí, então eu quero todo mundo lá no grupo. A gente vai mexer em cada Só que cantinho assim, aí. a gente tem que entrar até hoje, É, meia-noite, porque porque depois começa de amanhã. meia-noite a gente vai encerrar, porque lá amanhã começam as atividades. E aí, quem entrar depois já vai perder, né, as atividades. Então, o WhatsApp, ele é um grupo que você entrar Gente, vai depois, ser você perde tudo. maravilhoso esse grupo! Vai ser legal. Então, essa é uma das presentes. E o que mais? Outra coisa, gente, quem me segue aqui e me conhece, sabe que eu tenho uma comunidade terapêutica que chama Cura da Alma, né? E, e hoje, aqui em função dessa live, eu resolvi também dar um presente para vocês, para quem quiser trabalhar a parte emocional, tratar das suas dores da alma, suas feridas emocionais, cura e libertação. Então, é um curso online que eu tenho, disponibilizo aqui para vocês. Eu gravei esse ano, é algo assim que é um resultado da organização da minha vida, que quando eu parei de procrastinar, que eu entendi que eu também organizei muitas coisas na minha vida, as minhas coisas começaram a sair do papel. Então, como é bom a gente realmente ter uma vida assim plena e que a gente organizada. Então, esse curso, ele traz, são mais de 25 aulas, onde você vai ter aulas focadas na espiritualidade, na emoção, tem exercícios práticos, tá muito completo. E para quem entrar, né, hoje até amanhã, vai ganhar de bônus a entrada na minha comunidade de leitura. É um clube de leitura fica no Telegram, onde eu leio livros com reflexões. Então, já estou no segundo livro. E aí, você quer entrar na comunidade hoje, até amanhã, meia-noite, vai ganhar gratuito acesso a esse clube de leitura. Então, esse é um presente que eu estou dando aqui para vocês. E vocês vão ter a oportunidade de também tratar da sua alma lá nas aulas online. E claro que eu sempre estou por ali, né? Então, não sei se tem alguém aqui que já participa da comunidade, pode falar, né? Então, gente, são 2 presentes aqui que a gente está dando hoje para agradecer vocês estarem aqui com a gente, ouvindo. E eu não sei se tem mais alguma dúvida, acho que a gente falou bastante Acho hoje, que já estou até perguntaram rouca se aqui. você faz terapia individual.
Faço terapia individual. Lá no Ela cuidou link. de mim, gente. Já tem um ano, né, que a gente está Ai, juntas, meu né? Deus, é fantástico, é muito bom. Então, a gente precisa. Ah, aqui tá falando que o. Não dá para colar o link porque tá. Mas. Ah, é porque tem uma coisa fixada aqui. Mas eu não sei desfixar. Peraí, deixa eu ver se eu consigo desfixar. Não sei. Faz assim, gente. A gente vai Eu terminando a vou colocar live. vou colocar. E as pessoas que também que eu conheço eu já vou mandar no particular. Terminando a live, vocês entram nos stories, vai estar lá o link, a gente vai postar, fica 24 horas o link, tá? Mas assim, entrem hoje, tá? Para que amanhã a gente já vai começar, porque é algo gratuito, a gente não vai ficar enrolando, não vai ser enrolation não, tá bom? Outra coisa, no meu Instagram tem um link lá na bio, tem tudo lá, consulta, é só clicar, tem várias coisas lá, tem a comunidade para você entrar, tudo no meu link lá da bio, você clica lá que você tem acesso a tudo isso, tá bom? O que mais? Tem algumas perguntas? Vamos lá. Acho O que que não. mais? Deixa eu ver. Amo destralhar, não sou apegada a coisas, mas o meu erro é a falta de organização do tempo. Isso, isso é um processo, de se dedicar tempo certo devido. Então, a questão da organização do tempo é a primeira coisa, tirar as distrações. Distrações. É o primeiro fato. É, Para de é. ficar em rede social vendo que não vai te E acrescentar e isso eu tenho aprendi. certeza que Isso eu já vai também fui otimizar curada na muito seu terapia. tempo. Isso a gente é curado na terapia, É, né? gente, rede social é legal, mas olha, é uma dica que eu dou aqui. Vá buscar só o que te interessa. Eu entro aqui no Instagram, eu vou direto aonde Bem, a pessoa que eu quero ouvir. Eu não fico seguindo, eu sigo muita gente, mas eu não fico rolando feed, até porque aparece coisa que eu não gosto de ver às vezes. Até comentei hoje, né, lá na sala de cura. Eu esses dias abri o Instagram e tinha uma foto horrível de fetos mortos, aquilo me deu um mal-estar. Então, assim, eu evito de ficar rolando feed, nem aqui, nem na rede vizinha, porque eu sei que eu vou ver coisas que vai me, né? Ainda mais agora, essa guerra aí, a gente vê tanta coisa. Então, poupe, vá buscar só o que te interessa e acabou. E tenha um tempo para isso. Eu não vou mais passar mais de 10 minutos, 15 minutos, sabe? Porque senão não vai ter tempo mesmo. A rede social nos engole, tá? verdade. O que mais? Não dá para copiar. Ah, tá. O que mais? Tem mais perguntas, Lê? Acho que não, né? Gente, mais perguntas, a gente vai encerrar a live. Já demos mais de uma hora de live, fica muito cansativo. Vai ficar gravada essa live até uns 2 dias, depois ela vai subir lá para a comunidade, tá bom, gente? Ai, Lá a comunidade. Então, quem estiver na comunidade vai poder reassistir de novo. O que mais? Quer falar mais alguma coisa, Lê? deixa eu ver. É tanta coisa, mas é tudo muito bom. E aí, esse processo, eu fico vendo cada cantinho que Deus foi cuidando e foi cuidando. Enfim, é muito bom, gente, é muito bom. Eu agradeço a Deus. E quem está sempre perto de mim, aqui algumas pessoas, até algumas coisas que eu sou voluntária no meu condomínio, aí os funcionários falam assim, Alê, se fosse você antes em alguma situação, você já tá chorando um monte. E olha como você falou, como você agiu. Eu falo assim, é Deus, né, que vai cuidando disso e alguns comportamentos. Mas E assim a você gente. permitiu, Mas você foi buscar, porque isso, é o que você falou no início. Deus, ele não, não. E eu ele busquei, não, olha, eu busquei muito. eis que estou a porta e bato. Se abrir, eu entrarei Então, e eu sem abrir Então, assim, contigo. fiquei com Deus, fiquei com as atividades que você fazia. E sabe que eu fiz um grupo sozinha, e eu ia pesquisando tudo naquilo que eu queria melhorar. Organização de casa, tirar o acúmulo, né, acúmulo, casamento. Então, eu colocava tudo no grupo e eu assistindo vídeos. Essa semana, por exemplo, assisti um vídeo que falou assim, quando alguém entra na sua casa, reflete o Deus que você crê, porque Deus é um Deus de ordem. Então, assim, Exatamente. tá ali o tempo todo realmente buscando, né? E uma pergunta que eu quero deixar aqui para a gente finalizar, para você que está aí refletir, vocês todas, se o que seria da sua vida se você acumulasse menos, se você tivesse mais organização, o que seria de você? Pensa sobre isso. Se É. você hoje vive uma vida um caos, a sua vida está parada, procrastinando, o que seria de você se fosse tudo diferente? Será que você seria mais próspera, mais feliz, teria uma vida como você queria viver, mais paz? Será? Eu creio que sim. Amém. Mas Mas isso eu tô depende. vivendo. Eu acumulava até pensamentos.
pensamentos, coisas, eu ficava ali. Porque o acúmulo não é só de coisas, o acúmulo de Mas é por causa da sentimentos. ansiedade. Nossa, Tudo eu isso ficava leva assim. à ansiedade. Exatamente. Tudo leva à ansiedade, porque você é o que eu falo, procrastina, não consegue, se culpa, aí vem a ansiedade, é uma bola de neve. Então, realmente, é preciso tratar disso. E primeiro passo, né, como a gente falou, ter a consciência, Ter a consciência. né, e a ação. Sem ação não tem transformação, É verdade. ok? É isso mesmo. Gente, então eu quero agradecer a Lê, tua presença. Muito obrigado. Parabéns pela tua coragem de Obrigada, estar aqui, se obrigada. dispondo, sabe? Eu fico muito feliz porque eu tenho certeza. Lembra, vamos finalizar com isso, agora eu lembrei. Lembra que eu falei qual que é o seu, você falava, a gente fala muito de propósito. Lembra que eu falei qual era o seu propósito? O que que eu falei? Você falou que quando eu estivesse curada, eu ia ajudar as pessoas. Qual o seu maior propósito? Normalmente é o quê? A nossa maior Do dor. Lembrou disso? Sim, Nosso maior propósito normalmente é a nossa maior dor. E a maior dor da Lê era acúmulo, desorganização, e hoje a Lê está indo para um caminho onde ela vai começar a ajudar mulheres a organizar a sua casa, né, é Lê? Logo, verdade. logo, logo ela vai começar a trabalhar com isso também, em nome de Jesus. Era o maior propósito. Então, se você está aí com um monte de coisa na sua cabeça, saiba que a sua maior dor é seu maior propósito. É verdade. Ok? É verdade. Gente, E viver com isso muito... mesmo, olhar para minha dor e saber agora que eu tô podendo ajudar muitas mulheres, que eu sei aqui nos bastidores que a gente vai se falando. só Eu quem passa para saber, né? só quem passa, só quem passa. Exatamente. Exatamente. Quem tá de fora pensa que é uma bagunça, ou pensa que é um relaxo, ou uma preguiça, mas não sabe como tá o nosso coração. E hoje podendo olhar, falar assim, que bom que muitas dores foram tratadas. E Quero te agradecer então de coração, quero orar por você agora, orar por todas as mulheres que estão aqui nesse grupo, pedir que Deus toque no coração de vocês, que vocês tenham coragem de se movimentar, e eu creio que se você se posicionar, uma questão de posicionamento, verdade, como filha do rei, que nós somos, por isso que eu chamo todo mundo filha amada, porque nós somos filha, e nós temos que tomar esse lugar de filha. Gente, tudo se torna fácil, porque não sou eu, verdade. não é sobre mim, é sobre ele. Mas você É ele ser vivendo em usada por mim, ele para ajudar as pessoas. E é eu ele, agradeço a e é Deus. ele que faz tudo, porque ele é o poder que está dentro de mim, eu só preciso estar disposta para isso, não é? E abrir mão de muitas coisas e fazer a vontade dele, não a minha. O problema do mundo hoje é que todo mundo está atrás do umbigo. E qual é a vontade de Deus para você, você sabe? Então você tem que descobrir. Mas como? Se você não se dispõe, não se posiciona onde você tem que estar, né? Então, é sobre isso que a gente precisa orar agora. Então, coloque a Vamos mão no tirar depois a coração. nossa foto antes ou Ah, depois vamos do final? tirar, vamos tirar. Gente, printa aí a Quem foto, tira aí? Peraí, compartilha gente. lá no seu Instagram também, todo mundo. Marca a gente reposta vocês. Vai lá. Tirar aí? Ai, ai. Compartilha, gente, ajuda a gente a divulgar, tá? Já vamos começar a semear aí a nossa Obrigada. forma de Obrigada ajudar a as todo pessoas. mundo que ficou aqui na plateia. Obrigada por vocês, Ai, gente. Vocês minha são consultora de lindas. imagem tá aqui. Muito obrigada pela A Déia, participação minha de cunhada, vocês. te amo. Obrigada por E eu tudo. espero vocês todas lá no grupo, hein, É gente? Gratuito. verdade. Aproveita, gente, aproveita, tá? Vamos orar? Vamos do coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço por essa live. Muito obrigada, Senhor, pela vida da Alessandra que está aqui, Senhor, que veio com toda a coragem, com a fé, com a determinação, trazendo a sua vida, o seu propósito que o Senhor deu na vida dela, está curando a vida dela, está trazendo agora ela para tratar de outras mulheres, ajudar outras mulheres. Já damos o primeiro passo, Pai. Muito obrigado. Agradeço por todas as mulheres que estão nessa live, que assistiram, que estão aqui ouvindo, que o Senhor possa já começar a colocar no coração de cada uma delas o renovo, a vontade de prosperar, de virar, de avançar na sua vida e não aceite estar nesse lugar
Muitas ficam só murmurando e não saem do lugar. Pai, renove hoje essa força, dá essa vontade, esse querer de mudar. Renova essa mente, Senhor, porque o Senhor é poderoso para mudar e para curar e para tirar qualquer uma do estado que está, Pai. O Senhor me tirou de um lugar lá do mundo, tirou a Alessandra também no lugar que ela achava que não tinha mais jeito. Então, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor faz quando nós nos colocamos ao seu dispor, Senhor, e queremos fazer a tua vontade, não a nossa. Assim que eu oro agradecida, que o Senhor abençoe cada uma que está aqui, com as suas sortes de bênçãos e com seu fogo que queima no Espírito Santo dentro de nós, em nome de Jesus. Amém, e amém, e Amém, amém. Glória a Deus. amém, amém. Gente, eu Obrigada. não consigo terminar um tratamento, terminar uma live sem Ai, orar, que porque bênção, abençoando é a muitas oração que mulheres. nos move, É isso onde a mesmo, gente está em conexão com o Senhor. Então tem é muita gente que isso fala, ai, mas mesmo. está orando. Gente, eu tenho que É agradecer isso. a Eu Ele, falei porque eu que só esse estou aqui tempo por é um Ele. tempo nosso, é um tempo de Deus com a gente, né? É um tempo dele É, aqui com a gente. sem Ele, nós não somos nada, É um né? presente dele esse momento Gente, agora. muito obrigada. Eu vou deixar gravada. Quem pegou na metade, volta, assiste do começo, tá bom? E a gente já vai divulgar o link lá nos stories. Aí você Verdade. termina aqui, Lê, já vai pro story, deixa o link lá para elas Tá pegarem, tá bom? bom. Grande Beijo beijo, Deus em abençoe todo mundo, vocês. Dri, ideia, sem todo mundo, Camila. Ai, todo mundo Obrigada, que tá aí. obrigada, Letícia. Ó, Beijo. beijo, beijo, beijo. Obrigada. Foi uma bênção. Deus abençoe a todas. Tchau. Tchau.